Almerifa Levi diz: nem os melhores escapam de serem censurados, de alguma censura, de algum erro, de cometerem algum erro. Nem os melhores. Ele, quando fala muito bem de vários autores sobre algum assunto, às vezes ele coloca, por exemplo, Descartes cometeu aquele erro dizendo penso, logo existo, que não resiste a uma análise lógica. A Academia de Viena mostrou que é uma besteira aquele raciocínio dele. Já leu o Discurso sobre Método de Descartes? Não, mas sei do que é, sei o que é. Ele reduz tudo ao pensamento e depois conclui que penso, logo existo. Ou seja, o meu pensamento é que me dá a certeza da existência. Mas isso não é uma conclusão correta, porque ele já supõe que o pensamento é meu. Penso, logo existo. Quer dizer, se ele fez todo o trabalho para tirar tudo da existência pela dúvida metódica, tirou, logicamente, ele. E sem colocar ele faz a conclusão que, se eu penso, então não posso duvidar da existência das coisas. Mas como ele se colocou de novo aí, não há esse mecanismo de como ele se colocou aí. Então, vendo um vídeo do Jonathan Matiz, eu fiquei muito triste porque ele discutindo aquela história dos irmãos de Jesus, que é realmente problemático, que aparece frequentemente nos evangelhos, aparecem os irmãos de Jesus, nunca dito os filhos de Maria, aparecem como, não é ele o filho do carpinteiro, falando de Jesus, não são seus irmãos Pedro, Tiago, Judas, e as suas irmãs não estão entre nós. Quer dizer, isso dá um debate muito grande que eu acho que termina se resolvendo apenas por fé. Mas o Jonathan dá 3 opções. Ou São José, sendo já bem mais velho do que Maria, fora casado e já trazia esses filhos com ele, portanto eram meio-irmão de Jesus, até meio-irmão num sentido que José não era o pai de Jesus do mesmo jeito que seria o pai dos outros, né? Ele tinha filhos, quando veio conviver com Maria, e Jesus nasceu, Jesus se agregou à família, mas de uma maneira diferente. Então, nem assim seria do mesmo jeito. Mas o que eles querem é dizer que Maria não foi virgem antes, durante e depois do parto, e que eles eram irmãos de Jesus da maneira como todos e qualquer ser humano é. Fiquei triste porque acho que ele forçou muito a barra. Ele usa um argumento que é forte a favor de Jesus não ter outros irmãos, nem filhos de São José antes do casamento, que é quando Jesus na cruz pede dá Maria a João por mãe e entrega João a Maria por responsável. Ora, se ele tivesse outros irmãos, automaticamente o mais velho de todos os outros assumiria a mãe, já que a mulher não tinha praticamente trabalho, não era ofertado o trabalho ao sexo feminino, então tinha que ter sempre um homem que cuidasse da mulher. O cuidado dele na cruz, entre dores atrozes, de se preocupar com essa situação da mãe e pedir ao apóstolo João que cuidasse dela, tomasse como mãe e dizer a ela que se acompanhasse ele como filho, é um forte argumento de que Jesus não tinha outros irmãos. Ele, para entrar na tese protestante de que Jesus tinha outros irmãos, sim, termina descredenciando essa parte do Evangelho de João, porque só existe em João. Não existe em outros evangelistas. Quer dizer, o Evangelho de João não é um evangelho histórico, porque os fatos inerentes ao nascimento, da concepção e nascimento virginal de Jesus e todo o início da vida de Jesus, a circuncisão, a Bar Mitzvah, tudo isso São João não aborda. Estão nos outros 3 evangelistas sinóticos e não estão no Evangelho de João. Daí ele deduz que
Se isso está só no Evangelho de João, que não é um evangelho tipicamente histórico, então isso não é verdade. Ou seja, tudo então, a maioria dos... por extensão, tudo mais que estiver só no Evangelho de João também não é verdade. E por extensão, o que tiver só num evangelista, num dos outros sinóticos, também não é verdade. Por exemplo, o jovem rico. O episódio do jovem rico só está em um evangelista, do jovem rico que Jesus manda voltar a vender tudo e depois vir e segui-lo. Também não seria verdade. Quer dizer, é uma conclusão absurda, é um silogismo absolutamente... não resiste à análise. Ele, né, como diz Elifas, até os melhores erram. Foi uma guinada enorme para defender a preferência dele pelo fato de que o casamento de Maria e Jesus, de Maria e José, seria um casamento normal. Então, ao invés de falar historicamente sobre os inícios da vida de Jesus, ele não fala, ele coloca aquele prólogo teológico. A tentação, o batismo, todos eles falam, ele também fala. Então, primeiro vem o prólogo teológico, onde ele diz que Jesus é o Verbo. Depois, ele vai para o batismo, todos eles vão para o batismo. Depois do batismo, os sinóticos vão para a tentação, ele pula esse episódio da tentação e vai para a escolha dos discípulos, a chamada dos discípulos. Depois da chamada dos discípulos, ele vai para o primeiro milagre, as bodas de Caná, que me parece que também só existe nele. As bodas de Caná não está no sinótico, só está nele. Aqui, rapidinho. Primeiro milagre. Exatamente, só está nele também. Então seria outro fato duvidoso, porque só se encontra nele. E ele não é, o evangelho dele não é histórico. E isso, o evangelho dele não é tipicamente, como os outros, uma biografia de Jesus. Ele não pretende fazer isso, se percebe facilmente. O que não quer dizer que os fatos que ele apresenta sobre Jesus não tenham sido históricos. Então fiquei um pouquinho triste, que eu gostava muito de ver os vídeos dele, graças a quantidade de material, aos autores que ele apresenta. Por exemplo, sobre a existência física, o vídeo dele para provar a existência física de Jesus terrestre é uma maravilha. O vídeo que procura a origem das igrejas cristãs e chega à conclusão que a Igreja Católica se originou com os apóstolos, e aí já chega, porque quem reuniu os apóstolos foi Jesus. Logicamente, atribuir a fundação da Igreja Católica aos apóstolos é ipsum facto atribuí-la a Jesus. Quer dizer, vídeos dessa natureza, bem embasados e num raciocínio matemático que ele explica toda hora, e não quer mexer na fé de ninguém. Simplesmente ele escolheu uma visão dos evangelhos que seja acadêmica, que seja científica. E aí ele dá a conclusão que é científica. Ora, não é verdade, porque as bodas de Caná e a entrega de Maria a João como mãe e filho só existem em João, então não teria acontecido. Poder-se duvidar então de tudo, como você acabou de concluir, que estivesse em João. Seria um absurdo. De qualquer maneira, a partir do batismo, há uma divergência muito grande, né? Essa divergência já existe do começo, porque os primeiros fatos históricos da vida de Jesus ele não toca, mas aí vem a descrição de que nesta época, depois do batismo e colecionando, juntando os primeiros discípulos, ele está em Jerusalém e é Páscoa. Então eles estiveram em Jerusalém em duas Páscoas diferentes. Na que ele instituiu a Eucaristia, a ceia pascal, e nessa primeira. Então, sim? Sim. Sobe mais sua imagem um pouquinho, porque está pode continuar. Até o teu nariz, obrigado. Então, aqui ele está em Jerusalém, está fazendo prosélitos em Jerusalém, multidões
pessoas particulares. É aqui que ele tem um encontro com Nicodemos, né? E essa atividade em Jerusalém dura pouco, porque os fariseus começam a prestar muita atenção à atividade dele, temer essa atividade dele, porque lembro a você que existia uma ordem semi-secreta na época entre os judeus, que era a ordem de Melquisedeque, indubitavelmente existente e real, né, porque o professor Langdon rastreia ela desde a Babilônia, mais de 2000 anos antes de Cristo, né, com Melquisedeque, né, e vem ligando depois Melquisedeque à história dos judeus, e finalmente Sadoc, um descendente de Melquisedeque, é colocado por Davi como sumo sacerdote dos judeus. Como ele já era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele fica como sumo sacerdote de ambas as ordens. Para mim, isso deixa claro que a ideia de Davi e a ideia de Sadoc, dos descendentes da ordem de Melquisedeque, era fundir as duas correntes, a javista e a ordem de Melquisedeque, numa corrente só. Jesus não existia ainda. Nós estamos há 1000 anos antes de Cristo. Sadoc é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é descendente consanguíneo de Melquisedeque. E o trabalho seria esse: levar os praticantes do javismo a imbricarem de alguma forma na ordem de Melquisedeque, porque ela não tinha absolutamente nada contra as práticas javistas, ela era mais exigente, digamos assim, eles eram rigoristas. Então, ninguém poderia censurar um membro da ordem de Melquisedeque, porque é como Jesus diz, né? Está escrito na vossa lei, se um homem adulterar, deve ser apedrejado. Se alguém adulterar, a pessoa adulterada ser apedrejado. Eu, porém, vos digo, se um homem olhar para uma mulher com um sentimento pecaminoso no seu coração, já adulterou. Então, né, ninguém poderia acusá-lo. Mas a questão é que a legislação dos fariseus, saduceus e escribas fazia distinção entre os ricos e os pobres. Ou seja, numa sentença dessas, evidentemente o adultério é cometido por dois. Se o homem tivesse dinheiro e pagasse ao sumo sacerdote, ele saía de fininho, a francesa desaparecia, fosse para longe, que nada acontecia com ele. A mulher não, ela era logo grampeada, segurada e apedrejada. Então é contra isso que Jesus vem colocar a injustiça, né, o desprezo pelos pobres. Mas isto, levando em conta que Sadoc e Davi quisessem unificar as duas correntes, né, o sacerdócio aronita e o sacerdócio de Melquisedeque, eles não teriam muito trabalho, porque no concernente à lei de Moisés, que era a luta dos levitas, era manter em atividade a lei de Moisés, né, os joanitas, os essênios eram extremamente rigorosos. Já Jesus fazia certas concessões. A mulher hemorroíça, né, com uma menstruação, tocou nele. Depois, quando ele disse quem me tocou, ela disse, ele vai me dar um esporro e o pessoal daqui vai me escrachar. Ele chamou ela e disse a ela, tenha bom ânimo, minha filha, tua fé te curou. Então tratou um rabi tocado por uma hemorroíça, né, ele teria dito a ela coisas escabrosas, horríveis, porque ele era intocável, ele era uma pessoa impura, não podia tocar nele. Então essa bondade, esse lado de mostrar a misericórdia divina, é que os judeus não conheciam, os javistas não conheciam. Javé é um Deus vingativo, Javé é um Deus que castiga, que pune. Quer dizer, a obediência a Javé está muito centrada no temor. Se bem que São Paulo diz nas cartas dele, servir a Deus com temor e com tremor. Então, ele não diz que a gente
mesmo depois de Jesus Cristo, né, ter servido de mediação, se tornado mediador entre a humanidade e o Pai, a gente pode fazer o que quiser e pode cair na esculhambação. Mas, assim, o professor Smith, que é o melhor biógrafo de Javé, no livro Uma História de Deus, ele não é nem doutor, não é nem PhD, mas o livro dele, que ele foi pesquisar, rastrear a origem de Javé, se tornou uma referência. De tal maneira que o reitor da Universidade Hebraica, que era judeu, disse: quem escreveu algum livro sobre Javé dentro desses parâmetros vai vender. E quem escreveu fora desses parâmetros do Smith não vai vender. Porque eu li o livro todo, li com a leitura crítica, ele é o cara, né? Ele é o cara, hebraísta, laureado em todas as ciências que se referem ao judaísmo e à cultura judaica. Ele só encontrei um ponto de divergência que tem a ver com um recenseamento feito por Moisés, não sei aonde. Então, alguma coisa assim que ele mesmo percebe que não tem importância quase nenhuma, até porque não atingia o âmago da fé. Então, o livro do professor Smith recebe o aval total, né, desse cara que é o bom. E Smith diz: se compararmos Javé com os deuses da Fenícia, da Itureia, dos babilônios, dos caldeus, dos assírios, não encontraremos grandes diferenças. A diferença é, se você oferecia um bezerro a Javé, se você fazia um voto a Javé, então isso era sagrado e era bom, porque era para Javé. Se fizesse para outro deus, ia ser apedrejado, ia ser porque os judeus não acreditavam em outros deuses. Mas a personalidade de Javé não difere muito. Chega-se a fazer um recenseamento e perceber que Javé, de certa forma, é a súmula do caráter desses deuses pagãos. Então, como Jesus apresenta o lado misericordioso de Deus, que não era conhecido, e faz isso de uma maneira que não pode ser contestada, porque ele nunca se choca com os preceitos mosaicos, ele sempre, a saída dele é sempre muito inteligente, como no caso da adúltera, que o homem já tinha fugido, trazem ela, jogam na frente dele e diz: foi flagrado em adultério. Moisés manda adulterar, e você o que diz? Ele pega uma pedra e diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, ele não disse: Moisés mandou, então taca a pedra. Não, Moisés mandou, mas eu digo não atire a primeira pedra. Ele sai suavemente, como sai de outras maneiras, né? Sai de situações muito difíceis e suavemente. Então, esse lado da misericórdia de Deus era desconhecido. É esse lado que Jesus apresenta que faz com que o trabalho dele, a doutrina dele, né, seja chamada Evangelho, a Boa Nova, porque Deus só era conhecido como Javé, como El não era. Então era um Deus carrasco, né? No livro dos Juízes nós vamos encontrar um juiz. Olha, Abraão saiu de Ur da Caldeia por ordem de Deus para não fazer sacrifícios humanos que os caldeus faziam para Baal, Axera e etc, né? Sacrificavam criancinhas quando a mãe tinha uma criança e não queria, ou então por um voto de devoção ela entregava ao sacerdote, e por sacerdote botar nos braços de Baal. Os braços dele tinham um mecanismo que se mexia, trazia a criança até a barriga e virava a criança dentro da barriga dele, que era um forno crematório sempre aceso. Todo ano, 6 jovens virgens, mulheres, moças e rapazes eram oferecidas a Baal nessa cerimônia. Então, Deus chama Abraão, tira ele daí e diz que
não pratique mais a idolatria, não proíbe sacrifício humano e manda ele para um lugar onde ele vai, que eu te mostrarei. Ora, Abraão, 1900, a gente arredondando para a memória ficar mais fácil, 2000, é mais ou menos, ele e Melquisedeque são mais ou menos em torno do ano 2000, só que Melquisedeque é anterior a ele. Então já Jefté, que é juiz de Israel, pelo ano de 1200, 1230, por aí assim, é desafiado pelo rei dos Amoritas e coisa assim. Ele não tem um exército suficientemente organizado para enfrentar os Amoritas, então ele manda uma embaixada ao rei dos Amoritas, tentando contornar a situação diplomaticamente, dizendo que os Amoritas tirassem os olhos ambiciosos das terras dele. Inclusive aí tem uma passagem curiosa, porque Javé, nosso Deus, nos deu essa terra como Baal, o seu Deus, lhe deu Quemosh. Como Quemosh, o seu Deus, lhe deu a sua. Quer dizer, ele reconhece, na verdade, a existência de outros deuses. Javé, nosso Deus, nos deu essa terra, assim como Quemosh, vosso Deus, lhe deu a sua. Tá tudo bem, não era problema. Até aí, só depois de Esdras é que não se pode, de modo nenhum, conceber, né, outra divindade fora de Javé. Mas aí fica claro, né, o profeta, não sei se é Joel, os israelitas estão adorando lá uma divindade fenícia ou babilônia, e ele censura os judeus por causa disso, e ele diz: não há já bastante deuses na terra de Israel para que você vá buscar outro Deus em outra terra. Quer dizer, já se adorava Javé e uma porção de deuses. Quer dizer, os israelitas nunca foram monoteístas, essa é a grande verdade. Isso é que você vai ver lendo os grandes hebraístas, os grandes os Smith e outros. Com Javé, ele entra na história e, por uma razão, ele cresce. É uma fase em que os judeus têm muita sorte nas batalhas e em tudo, e ele vai ganhando muitos adeptos. Chega uma hora que ele se coloca no lugar de El. O povo chega praticamente a esquecer El e colocar Javé. Tanto assim que tem uma mesma frase que em determinado lugar é atribuída a El, acho no Salmo de Davi, e em outra é atribuída a Javé. Terrível é Deus, aí leia El ou Javé, dependendo do autor, na Assembleia dos Deuses. Ele preside a Assembleia dos Deuses, é o maior dos deuses. Isso é enoteísmo. O enoteísmo é permitido durante longo tempo entre os patriarcas no Egito. Depois de Moisés passa a ser combatido, e depois de Esdras passa a ser intolerável, não tolerável. Então, estamos aqui, Jesus em Jerusalém, na Páscoa dos judeus, com duas propostas. Uma, irritar a classe hipócrita dos fariseus, escribas e saduceus, que usavam a religião para se beneficiarem, para ficarem ricos. E outra, de mostrar a verdadeira face do Pai às pessoas que não o conheciam. E ele diz isso ao sumo sacerdote, assim na cara: eu conheço o Pai. Se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como você que diz que o conhece. Olha,
no pátio do templo, cheio de gente que vieram fazer sacrifício, fazer doações. Um profeta chega assim na cara do sumo sacerdote e diz isso, alongando mais o discurso, né? O sumo sacerdote diz que ele está endemoniado, que ele está se colocando contra a maior autoridade espiritual dos judeus, né? Ele tem demônio, você está possuído por Belzebu. Ele diz: eu tenho Deus por pai, mas seu pai é o diabo, mentiroso e amante de toda a mentira, que foi assassino desde o início, lá no Éden, quando, dando aquela proposta, matou Adão e Eva, né? E vós, como ele, mentem e e querem me matar. Então, ele está plantando o que ele vai colher depois. Isso, devemos ter perdido uma Páscoa, porque se ele viveu 3 anos e o judeu obrigatoriamente ia a Jerusalém na Páscoa, ele deve ter ido a uma que não é relatada nos evangelhos. Essa da expulsão dos vendilhões do templo é na semana da Páscoa. Então seria uma segunda Páscoa em que ele, já adulto, vai a Jerusalém, mas depois foge para Cafarnaum, porque do jeito que ele está fazendo as coisas, ele está atraindo a ira dos grandes, dos poderosos, menos de Pilatos. Nessa altura só Pilatos não se incomoda, porque para Pilatos a religião judaica era uma loucura, era uma doideira, uma coisa, uma religião exigente demais, enquanto as religiões pagãs eram muito tolerantes, e principalmente com sexo e orgia, a religião judaica tem um tremendo tabu a respeito. Mas essas duas funções fazem com que os líderes, os 3 partidos que lideravam e governavam abaixo de Pilatos, que a palavra final era sempre de Pilatos, mas os fariseus, os saduceus e os escribas é quem governava, praticamente. Pilatos só interferia quando a coisa tinha uma importância, digamos assim, que iria afetar Roma, o Império Romano como um todo. Aí ele interferiu. Então ele faz isso e rapidinho sai de Jerusalém. E vai para... Não só sai de Jerusalém, como sai dos domínios dessas 3 correntes políticas, a Judéia, e vai para Cafarnaum, de onde ele faz o quartel-general dele. E fica lá até a outra Páscoa. Então ele sai numa Páscoa e só volta na outra para ser crucificado. Também quando volta, ele volta com tudo, né? Ele fica de Betânia para Jerusalém, de Jerusalém para Betânia. Então de noite ele foge para Betânia, quando se fechar os portões, ele foge para Betânia, para a casa de Lázaro. Quando amanhece, ele vai para Jerusalém para fustigar os governantes. E ele fica assim, até que finalmente se deixa prender depois da ceia pascal, que ele comemora numa quinta-feira, segundo o calendário essênio, e não no sábado, como seria pelo calendário judaico naquele ano. Então, a última coisa, né, o último episódio, descrito aqui por todos os evangelistas, todos os 4 descrevem a expulsão dos vendilhões do templo. Todos. E João dá, como eu mostrei para você, maior, a tira, onde Tô vendo. A última é a maior. Lucas dá um parágrafozinho. Então, aí eles estão de acordo, né? Daí João passa a mostrar a atividade proselitista dele, ele e outras pessoas, ele e as multidões, ele e Nicodemos, e termina, depois de dizer a Nicodemos que a grande preocupação, que Nicodemos na verdade simpatiza muito com a doutrina dele e vai procurá-lo, mas à noite.
Então faz parte dos partidos corruptos, mas ele não é corrupto. Ele e Arimateia, né, são sérios. Então ele vai procurar Jesus à noite para não se queimar com o sinédrio, né? E o mistério, o que ele pergunta a Jesus é: como eu posso ter certeza da minha salvação, de que estou no livro da vida? E aí ele diz: é preciso renascer da água e do Espírito. Nicodemos entende isso como sendo a reencarnação e diz: eu devo, depois de velho e logicamente de morto, voltar ao ventre de uma mãe e nascer de novo. Jesus diz: não, o que é carne, o que é espírito. Eu estou falando do Espírito. Se falando das coisas espirituais você não me entende, se falando das coisas carnais você não me entende, se eu me aprofundar nas espirituais você vai ficar mais confuso ainda. És mestre em Israel, mas desconheces muito. Quer dizer, dá um puxão de orelha e termina dizendo que ele viu Deus. Como pode saber isto? Ele diz, respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos. Nós aí é ele, né? E vós, apesar disso, não recebeis nosso testemunho. Aqui ele diz claramente que o que ele está dizendo a eles não é como os profetas antigos, uma intuição que vem do céu, mas ele viu e vem dizer o que viu. Se vos falando das coisas terrenas não me acreditais, como acreditarei se eu for falar das celestes? Aí ele insere a profecia da morte dele. Ninguém subirá ao céu a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Aí ele já fala da ascensão. Quer dizer, ele já diz a Nicodemos algo que vai acontecer muito depois e que a prova que Nicodemos vai saber, não vai estar presente, mas vai saber, de que ele já existia no céu e que desceu do céu. Ele diz: ninguém subirá ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então ele desceu e ele vai subir. E depois diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Fala da crucificação e fala da ascensão. Então, dois grandes mistérios. Quer dizer, ele já tinha uma vida pré-terrena no céu e, portanto, o que ele está dizendo impressiona, e impressiona de uma maneira fantástica, porque o ser espiritual, o buscador, aquele que está buscando de fato a salvação, reconhece quase que intuitivamente que o que ele está dizendo é verdade, que ele está dizendo o que viu. Ele está dizendo as verdades que ele presenciou no céu. Depois, São João termina o encontro com Nicodemos dizendo as últimas palavras dele para Nicodemos: porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, a nossa hipótese de uma suposta conversa na Trindade, suposta porque o mestre da minha irmã Marlete, em Sergipe, ela foi chefe das catequistas durante muito tempo, e ele vem de São Paulo para poder dar semestralmente meditações, as meditações dele, expor palestras. E essas palestras são sempre baseadas nas meditações dele. Por exemplo, Jesus se mostrou na transfiguração conversando com Moisés e Elias. Mas aquilo ali podia ser uma metáfora na transfiguração. O que é a transfiguração? Não se pode falar detalhadamente do que é a ressurreição de São Tomás, nem a transfiguração. São momentos da vida de Jesus que excedem o poder de raciocínio e de compreensão do ser humano. Jesus se mostra como Deus na transfiguração
né? E na ressurreição também, né? Eu sou Deus e agora sou imortal e recebi todo o poder no céu e na terra. Me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, compreender essas duas passagens é muito difícil, e ele termina, por alguma razão, evidentemente por causa da sinceridade que ele vê em Nicodemos, ele profetiza a própria morte. Assim como Moisés levantou a serpente na ponta de uma haste no deserto, para aquele que fosse picado pela serpente do pecado, olhando para ela, não morresse, assim o Filho do Homem será levantado da terra, a cruz, para que aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ninguém subirá ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Quer dizer, quando você souber que eu não estou mais entre vocês, porque eu fui para o Pai, e os meus discípulos disserem que me viram subindo, você acreditará que eu desci. Do mesmo jeito eu desci. Eu já estava lá. Então eu não falei coisas que me foram intuitivamente sugeridas pelo Espírito Santo. Eu falei do que vi, né? Nós falamos o que vimos e testemunhamos. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Falar com uma pessoa que... E quando o Felipe pergunta a ele, que ele está falando muito do amor que o Pai tem pela humanidade, mostra-nos o Pai e isso basta. Ele olha e diz: Felipe, já estou há 3 anos contigo e tu me dizes, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, quer dizer, na verdade, onde ele está, estão os três. Onde um está, estão os três. Onde Jesus está a Trindade toda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Por isso, quando ele vai a Jerusalém, Pedro, já sabendo que numa dessas idas, ainda na primeira ida a Jerusalém, congelou a imagem. Vamos ver se volta. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Mas, num site dos Testemunhas de Jeová, eu me deliciei, porque eles são geralmente contrários à doutrina católica, eles são do contra, e assim a Bíblia deles é a nossa toda censurada. Tem passagem onde eles não colocam, porque são inserções que São Jerônimo colocou, e muitas delas são reconhecidas pelos teólogos católicos. São Jerônimo se achou inspirado pelo Espírito Santo ao traduzir a Septuaginta e a hebraica para a latina. Ele se achou inspirado e ele fez várias explicações. Por exemplo, quando Jesus diz aqui a Nicodemos, né, para ter certeza que você vai entrar no céu, você tem que renascer da água e espírito. São Jerônimo, em determinada passagem, diz, porque são 3 que dão testemunho na terra: a água, o Espírito e o Filho. E 3 dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer, comparando uma coisa com outra, então Jesus está dizendo a Nicodemos que há uma relação no sacramento do batismo com a Trindade. Naquelas espécies que o padre usa, né, o vento sopra no ouvido e diz: Éfeta, abre-te, né, a vela acesa, o fogo, né, o sal. São Jerônimo se acha autorizado a fazer essas explicações, porque o latim já era falado e lido por grande parte da população, que já tinha havido as incursões, as invasões bárbaras, e muitos bárbaros já tinham se tornado culto, porque imitando a vida admiravam os romanos, sentiam uma admiração enorme por aquela vida elitista, aquele povo chique, e muitos já sabiam ler. Então, ele sabe que a Vulgata Latina vai ser lida pelos bárbaros, por muita gente que está aprendendo a ler. Então ele tenta colocar, ele insere certas explicações
mas insere de propósito. Exatamente para que quem lê ela, e ela se tornou famosa por causa disso, é uma Bíblia explicativa. Ela não apenas coloca a pregação de Jesus do Reino dos Céus, a biografia de Jesus, como faz alguns esclarecimentos. Os testemunhos de Jeová não jogam fora. Eles pediram a dois grandes mestres em computação, Westcott e Home, para fazer um programa de computador que apontasse o que é naquele texto, do escritor do texto, e o que foi adicionado. E cada evangelho passou várias vezes por esse programa. Então, depois de ter certeza que havia essas adições, eles fazem a Bíblia deles, tirando e expurgando essas passagens. O que para nós católicos não interessa nem um pouco, porque a Bíblia hebraica, ela se fecha no profeta, acho que é Miqueias. Ezequiel ou Miqueias. Ezequiel é dos querubins, é o que descreve os querubins, e quando ele acaba de escrever, vocês sabem menos sobre os querubins do que antes dele começar a descrever. Tem roda nos pés e tem 6 asas, com 2 cobrem os pés. Como é que você sabe então que ele tem roda nos pés e com 2 asas ele cobre os pés? E com 2 voam e tem 6 pares de olhos. Então, a descrição dele de um querubim é um negócio sério, porque duvido que você leia a descrição que só ele descreve, né? Os outros profetas apenas falam as 7 criaturas que estão diante do trono de Deus. Ele ousa descrever a visão do querubim. Então, a vantagem para nós é, enquanto que o judeu considera que a Bíblia deles fechou no último livro inspirado, é um profeta que eu não coincide com a ordem da nossa. A nossa não fecha no Apocalipse, embora São João coloque as mesmas palavras que o profeta judeu colocou, né, de que ninguém pode acrescentar nem diminuir nada as palavras daquele livro. Depois de escrito aquele livro, fechou e ninguém pode escrever mais nada. Então, essa mesma advertência que o profeta judeu faz, fechando a hebraica, então São João também no Apocalipse faz na revelação cristã, fechando a católica. Mas logo depois, no Concílio de Jerusalém, surge uma dúvida se o prosélito do judaísmo, ou seja, se o pagão que se converte ao judaísmo precisa se circuncidar ou não precisa. Dois partidos, uns dizem que Abraão recebeu a ordem de circuncidar, que é a aliança. Moisés revalidou essa ordem. Então, tem que ser cumprida a primeira aliança para depois ser completada com a segunda, que é o batismo que Jesus mandou. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até é uma coisa bastante lógica. Veja só, Abraão, o amigo de Deus, recebe uma ordem divina, né, dizendo que este será o sinal da aliança entre mim e ti, a circuncisão, né, o corte no prepúcio. Depois Moisés, que é uma figura gigantesca dentro do judaísmo, reforça essa ordem, dando outros detalhes litúrgicos e cerimoniais. Então, o último profeta da Bíblia diz: ninguém pode escrever. Depois disso aqui, ninguém mais teria uma inspiração equivalente para continuar escrevendo algo aqui. E o judeu não usa. Tanto assim que é aí que vai surgir o Talmud, que é impossível não atualizar. É impossível. Né? Uma coisa que Moisés disse que valia para lá as brigas entre os criadores e cabritos e coisas assim, lá no século VIII, IX, XI,
já não é mais a situação. O judeu já não vive mais do pastoreio e da agricultura, já vive na cidade e nos guetos. Aí Maimônides vai ter que escrever o Guia dos Perplexos, que é para explicar para as pessoas, na nova situação, morando na cidade, como agir em relação aos preceitos mosaicos, né, de maneira correta. Então, é um inspirado, é um profeta. Então, ele fez aquilo que o profeta lá diz que não deve ser feito. Mas o Guia dos Perplexos se viu na Idade Média, 1100, ele é contemporâneo de São Tomás. Ele transgrediu a proibição do profeta, escrevendo algo inspirado para que o judeu, tanto assim que vai se generalizar e a vida do judeu vai ser regida ou pelo Guia dos Perplexos ou pelos Midrash, que são aqueles que seguem o Talmud. De qualquer maneira, duas correntes acham que tem que atualizar. Não é possível um livro ser escrito, ser fechado no ano 430 a.C. e nunca mais ser explicado. Então, Esdras, na Babilônia, já começa a acrescentar aos livros do cânon bíblico, ele já começa a fazer acréscimos, são os Midrash. Vários rabinos em várias escolas de Cabala também têm seus trabalhos, Hillel, Shamash e outros famosos, só que esses não colocam adicionados à Bíblia, são livros à parte. Então, o Talmud é outro livro, é outra Bíblia, mas vai criar um problema. Qual dos dois, se houver um ponto de divergência em que a Bíblia tenha uma afirmação e o Talmud tenha outra afirmação, qual dos dois seguir? O judeu religioso ortodoxo dirá a Bíblia e o não ortodoxo dirá o Talmud. Então vai criar dois partidos, vai dividir os judeus em ortodoxos e sionistas, vai criar o sionismo, portanto vai criar o Estado de Israel, porque está escrito que só o próprio Messias poderia reintroduzir o povo eleito na terra de Israel, de onde ele foi expulso, e o conde de Rothschild manda que todo mundo volte e o pessoal obedece. Se ele não é o Cristo, é o anticristo, porque o pessoal obedece. Então, de alguma forma, o judeu volta e o retorno à terra prometida acontece. E aí começa a embolar o meio de campo. Para nós, isso é mais simples. Para nós isso é mais simples porque já na época apostólica, essa dúvida entre muito justa, muito lógica, se Abraão recebeu como aliança a circuncisão, sinal da aliança entre Deus e vocês, marcado na vossa carne, com o vosso sangue, e Moisés depois, um homem indubitavelmente de Deus, revalida isto. Agora alguém vai dizer o que mais? Não tem mais o que dizer, né? Então, o primeiro partido diz, então tem que haver a circuncisão. Quer se converter ao judaísmo? Então seja circuncidado primeiro, segundo a ordem, o pacto de Deus com Abraão e a aliança com Moisés no Sinai. Depois, então, faça aquilo que Jesus mandou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, duas cerimônias para a pessoa entrar no judaísmo, não, no cristianismo. No judaísmo bastava simplesmente se circuncidar. Aí, uma pessoa que quisesse entrar no cristianismo, então teria que fazer a circuncisão, que o ingressava na família de Abraão, e depois o batismo, que ingressava na família dos cristãos. Isso gera dois partidos, né? E São Paulo acha que tem que ser decidido, não pode ficar na base do bochicho. É volumosa a quantidade de pessoas que acham que tem que haver as duas cerimônias, e Paulo convoca o primeiro concílio da igreja em Jerusalém.
para discutir isso. Todos os apóstolos, inclusive ele, vão a Jerusalém e acontece o primeiro concílio, 47, parece, sei lá, acho que no ano 47. E aí é colocado, acho que Tiago, bispo de Jerusalém, o motivo do concílio. Estamos aqui, meus irmãos, para resolver essa problemática. A cada apóstolo é dado a palavra, cada um deles defende seu ponto de vista. Quando todos terminam de falar, Pedro, levantando-se, diz: meus irmãos, todos nós sabemos que a lei não salvou, não aperfeiçoou ninguém, que nós fomos salvos pela graça, mesmo antes de Jesus Cristo, porque ninguém jamais foi tão perfeito no cumprimento da lei que pudesse chegar diante de Deus e dizer: eu sou perfeito, estou salvo. Então, a lei apenas demonstra um esforço de disciplina do israelita para agradar a Deus, mas ela de fato não tornou ninguém perfeito. Ninguém conseguiu jamais cumprir a lei. Como é que nós vamos colocar nos ombros dos outros um fardo que nem nossos pais, nem nós podemos carregar? Então, quem quiser se converter ao Cristo, seja apenas batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou a questão. Ele mostra aí que ele é o primeiro mesmo, porque quem dá a solução é ele. Aí, todos concordam e escrevem cartas para as igrejas, para que todos leiam e haja a aderência. Então, isto é uma continuidade direta da ordem de Cristo: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Essa carta deixa claro que é só isso e que não tem mais nada, que Jesus Cristo não omitiu circuncidar e depois batizar, ou seja, já é um acréscimo. E a revelação que ele recebeu, né? Quanto à comida, você sabe que o judeu e o árabe têm uma dúvida, né? Não precisamos mais nos abster de carne de porco, disso, daquilo e daquilo outro, abstendo-nos apenas de cozinhar o filho no sangue da mãe, seja bezerro, seja cabrito, e de comer a galinha sufocada, quer dizer, de matar a galinha por sufocação. As coisas que não tem nada. Então, são duas prescrições que ele coloca, ou seja, ele está acrescentando, né, a prescrição de entrar no cristianismo, além de ser batizado, como Jesus mandou, que essas disposições também sejam cumpridas. E agora já pode comer carne de porco sem problema. O judeu cristão não tem mais esse tabu. Pedro recebe isso por revelação. Pedro mata e come um lençol com répteis, jacaré, crocodilo, lagarto, lagartixa e tudo. Aí uma voz diz: Pedro, mata e come. 4 anjos segurando na ponta do lençol. E todo tipo de animal imundo, proibido pelo Levítico, está ali dentro. E Pedro diz: Senhor, não farei isso. De novo, Pedro mata e come. Ele diz: Senhor, eu não posso transgredir a lei. Terceira vez, Pedro diz: Senhor, não posso comer o que é impuro. E a voz diz assim: Pedro, como tu podes chamar de impuro aquilo que o meu sangue jorrando por terra purificou? Só minha visão. Então, acabou o tabu, acabou o valor do Levítico. Depois ainda dizem que Jesus Cristo não mudou nada no Antigo Testamento. Acaba o Levítico. Então, acontece isso. Isso é uma estratégia. Jesus Cristo, então, faz aquela bagunça toda, troca injúrias com o sumo sacerdote, um chamando o outro de filho do diabo, o outro chamando o outro, só que o sumo sacerdote era, depois de Pilatos e de Herodes, a maior autoridade da Judéia. Então vinha Pilatos, no alto da pirâmide, depois Antipas, que era o descendente de Herodes que governava, depois o sumo sacerdote judeu. Então, como é que um homem, mesmo um profeta, pode discutir assim, cara a cara com o sumo pontífice e chamar ele de filho do diabo, de mentiroso, de assassino? Então ele planta a sementinha da condenação à cruz, deixa o sumo sacerdote desmoralizado, porque o povo
povo sabia de toda a transação que era feita lá no átrio do templo, que todas aquelas coisas vendidas, um percentual era dado para o sumo sacerdote, de que os banhos feitos para a purificação dos pecados leves eram pagos ao sumo sacerdote, não era para o templo que ficava. Então ele fica calado, porque ele diz assim, se eu abrir uma discussão aqui e ele disser tudo, eu estou perdido. Ele fica quieto, ele fica calado, mas morrendo de raiva. A partir daí Jesus engasga na garganta dele, e aí eles vão tramar mesmo. A próxima vez que ele estiver em Jerusalém, nós vamos encontrar um jeito de prendê-lo e matá-lo. Mas nós supomos, não vai dar para já passou do tempo, nós supomos que houve um planejamento no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que a Via Crucis, a paixão e morte de Jesus, foi antecipadamente acertada pela Santíssima Trindade, e que, na verdade, quem estava fazendo aquilo, estava cada um deles cumprindo o seu papel. O tempo todo, tudo estava sob controle. Agora, teremos que dizer por quê, mas é evidente. E aí, como eu lhe disse, a novela da Record deixa isso muito bonito, ressalta isso de maneira muito bela, porque depois que Cristo morre na cruz, quando a cabeça dele pende e ele diz consumatum est, aí os discípulos dele, alguns que não eram discípulos dele, batem no peito e se convertem. Quer dizer, o que Satanás achou que seria o fracasso dele, verem aquele homem que disse que era tão poderoso morrer na cruz depois de sofrimentos atrozes, afervora a devoção das pessoas que presenciaram o suplício dele todo. Aí ele joga fora as vestes, dá um grito de bruxa da malvada da Branca de Neve. Achei muito interessante. Tem um detalhe que talvez nem todo mundo percebeu. Ele tem uma capa o tempo todo para mostrar que só Jesus o via. Então ele está coberto com uma capa, ele joga aquela capa fora e, quer dizer, perdi. Quando pensei que ganhava, perdi. Isso é outra história. Então, como foi que a Trindade planejou tudo e por isso ele aceitou Judas no grupo. Tinha que haver um traidor. Senão não faria sentido. Deus é Senhor da história, diz um teólogo chamado Romano Guardini. Deus é Senhor da história, ela não acontece ao acaso. O desenrolar da história é todo ele permitido por Deus, não é feito, porque há coisas que a gente repugna imaginar que Deus fez aquilo, mas ele permite o mal, permite que o homem faça isso, como as mortes, as guerras entre católicos franceses e católicos ingleses, ele vai por aí, ou protestantes franceses e católicos franceses. Interessante essa... mas deixa só dizer, o padre não toma como base de veracidade os apóstolos terem visto Jesus transfigurado conversando com Moisés e Elias sobre o julgamento e a morte dele em Jerusalém, mas já seria uma coisa que mostraria que no céu se conversa. Jesus está ali conversando, porque Moisés e Elias não estão mais na terra, já morreram há tempo, ele está conversando. Ele parte de outro ponto, oráculo e até Adonai, que as traduções diziam assim: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí ele disse, Deus Pai conversa com Deus Filho. Pronto, aí começa a meditação. Eles conversam. Será uma maravilha participar desses diálogos. Então, foi bom, foi ótimo. Gostei muito de Obrigada. participado. Grande beijo.